pessoal do Top no Vestibular, tudo bem? Meu nome é professor Caio Martins e eu serei o professor de Química de vocês, de uma das frentes. Eu trabalharei com a frente de Físico-Química, que é uma frente que trabalha mais com a parte numérica, mais com processos físicos, né? Com processos químicos, com muita conta. Então a gente vai precisar para essa nossa desenvoltura, para esse nosso caminho, alguns artifícios matemáticos com os quais nós esbarraremos muito em determinadas questões de cálculo estequiométrico, de cinética, de radioatividade, de equilíbrio. Então, assim, a gente precisa ter o domínio de certas coisas que são, entre aspas, básicas, mas que ao longo do seu ensino, ao longo da sua construção de ensino, vocês passam por cima. Vocês abdicam desse conhecimento porque é muito básico, eu não vou trabalhar com isso de novo. E aí quando você se encontra com essa questão, vocês acabam tendo problema, tá? Qual vai ser o nosso planejamento? De início, eu vou trabalhar uma questão mais inicial, um pouco mais básica, mais rasteira, para trabalhar exatamente na sedimentação desse conhecimento, porque ele vai ser muito importante. E qual é, afinal, esse conteúdo? É um conteúdo que eu gosto de chamar de massas e medidas, onde a gente vai trabalhar conversão entre determinadas grandezas e estudar o básico de determinadas grandezas, como massa, volume, comprimento, temperatura, pressão, que são conceitos primordiais e são conceitos extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, tá? E depois eu vou fazer um módulo especial, um anexo, que é o que eu chamo de notação científica, onde a gente vai trabalhar com potências, operações com potências, adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, radiciação, e a gente vai aprender a jogar tudo isso para potência, a converter de radiciação para potência e por aí vai, que são artifícios muito importantes, repito, muito importantes. Se em algum momento você tropeçar nessa conta, você vai ter problemas, tá bom? Então vamos começar fazendo primeiro uma análise de grandezas. E quais são as principais grandezas com as quais a gente trabalha? São massa, volume, pressão, comprimento e temperatura. Essas grandezas, elas são trabalhadas a nível mundial. E para que a gente tenha uma coisa padronizada entre todos os países, entre todos os laboratórios, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Suécia, enfim, em qualquer lugar do mundo, existe uma coisa chamada Sistema Internacional de Unidade. E o que é o Sistema Internacional de Unidade? É um sistema onde a gente tem um padrão de unidade para cada grandeza. Então, a massa tem uma determinada unidade padrão, um volume, a temperatura, todas essas grandezas têm uma unidade padrão, é a unidade do SI. Essas unidades podem ser respeitadas ou não, tá? A gente vai falar sobre o sistema britânico, que ele tem... não vai falar diretamente porque isso é mais um caso da física, mas a gente vai comentar sobre, né, alguma coisa que o sistema britânico usa. É um sistema um pouquinho diferente desse sistema internacional. Show de bola? Então vamos começar a nossa brincadeira. Primeiro é massa. Qual é a definição de massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, por exemplo, você quando vai lá na tua farmácia e se pesa, você fala, pô, estou pesando tanto. Isso é um conceito que, se fôssemos falar ao pé da letra, seria um conceito errado, né? Ninguém tem um peso, afinal o peso é uma força, é uma modificação da segunda lei de Newton, que é a força igual a massa vezes a aceleração. E aí, olha só, rapidinho, o peso, só para que a gente entenda, a força peso é igual a massa de um corpo vezes a aceleração da gravidade. Perceba que isso aqui é uma modificação clara da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. Show de bola? E aí a gente tem essa modificação rápida da segunda lei de Newton para esse padrão. Então o seu peso, ele só é um peso porque ele tem a aceleração da gravidade. Show de bola? Então a gente mede a nossa massa. Ok? Qual é a unidade no SI da nossa massa? É o quilograma. Show de bola? Só que olha só, a química, ela trabalha de forma um pouco diferente do SI. Então, quando a gente vai falar sobre massa em química, grande parte das vezes nós trabalharemos com a unidade
grama. Então é 1 grama, não é uma grama, tá? Uma grama é aquilo que tem no seu jardim, tá? É 1 grama no masculino. Show de bola? Então, 1 grama, 2 gramas, 20 gramas, 40 gramas. Na química, a unidade de massa mais comum é a unidade grama. Show de bola? E nas questões de vestibular, seja o Enem, seja a UERJ, ou seja qualquer outro vestibular ao longo do Brasil, existe uma cobrança muito grande entre a conversão das unidades de massa. E vocês precisam saber converter entre elas. Por quê? Porque é fundamental, é pré-requisito. Show de bola? Então, nessa aula, o nosso passo, a nossa intenção é converter entre todas as unidades com primazia. Show de bola? Então, olha só. Vamos trabalhar aqui. Primeira coisa, repito, a unidade que a química mais usa é o grama. Então, olha só. 1 grama, perceba, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Ok? Então, olha só, quando eu usar a notação 10 ao cubo, significa que eu estou falando que alguma coisa é 1000 vezes maior. Show de bola? Então, show. Ó, 1 grama é 1000 vezes maior do que 1 miligrama, ou seja, 1 grama é igual a 1000 miligramas, ou 10 ao cubo miligrama. 1 quilo é 1000 vezes 1 grama, ou seja, é 1000 gramas. E quantos miligramas são? São 10 a sexta miligrama. Porque olha só, regrinha de 3 simples aqui, ó. Se 1 grama é igual a 1000 miligramas, se eu tenho 10 ao cubo gramas, quantos miligramas eu terei? Multiplica isso aqui em x. Eu tenho um resultado que, olha aqui embaixo, x é igual a 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Se eu tenho a mesma base, o que eu faço? Eu somo os expoentes. 10 a sexta. Show de bola? Então, olha só. Repetindo. 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1 quilograma é igual a 10 ao cubo grama, que é igual a 10 a sexta miligramas. Ok? E aí a gente tem mais uma unidade, que é a tonelada. Só apagar isso aqui para não ficar tão poluído. A tonelada é 1000 vezes 1 quilo, ou seja, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Logo, valem 10 a sexta gramas e 10 a nona miligramas. Show de bola? Tranquilo? Então, olha só, grava isso, entenda isso, tenha isso dentro do seu sangue, porque isso é muito importante. Show de bola? E aí a gente tem algumas unidades modernas. O que são as unidades modernas? São unidades que existem, mas não são tão comuns. Show de bola? Quais são essas unidades? É o micrograma, que vem com essa letrinha grega aqui. Opa! Que vem com essa letrinha grega aqui, que é o ni, ok? Então, o micrograma equivale a 10 a menos 6 gramas. Então, 1 micrograma é igual a 10 a menos 6 gramas. Show de bola? E o nanograma, esse cara aqui, ó, esse prefixo multiplicativo nano, ele está muito em evidência. Tudo isso por conta do advento da nanotecnologia. Show de bola? É uma tecnologia que tem uma escala muito baixinha e muito revolucionária. Tá? O nanograma equivale a 10 a nona gramas. Então, olha só. 1 nanograma equivale a 10 a menos 9 gramas. Show de bola? Tranquilidade?